Então, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Nós estamos hoje na nossa última edição do ano do Cinema da SPP, e a gente tem como convidado para participar aqui da apresentação de hoje o Fernando Andrade. Fernando, ele é psicólogo e ele é professor da UFPB. Fernando, em nome da SPP, agradeço você ter aceitado o convite de participar aqui da nossa conversa, né, sobre o cinema. E você pode ficar à vontade para começar. Obrigado, digo eu, Lúcia, você e por meio de você, a SPP, né, pelo convite que me faz e pela liberdade de escolher o filme que eu pretendo comentar agora, basicamente para provocar a discussão em torno das ideias de Laplanche, mas também de uma reflexão em torno da narrativa que aparece em Dentes Canino, ou em Dente Canino, na verdade. A tradução do grego para o inglês é no singular, Dente Canino. Então, boa noite a vocês, boa noite, espero que vocês estejam bem. O filme de que nós vamos falar hoje é um filme que parece muito provocativo, curioso, aberto, é uma narrativa aberta, mas também, claro, ela aponta para direções que me parecem muito sólidas para abordá-la a narrativa e abordar o filme. Primeiramente, eu tenho 40 minutos, um pouco menos agora, eu vou fazer uma rápida retomada de alguns conceitos a partir dos quais eu penso o filme, e aí eu vou fazer comentários sobre o filme, tá? Eu vou compartilhar com vocês um trecho de um artigo de Laplanche que consta da coletânea Sexual, mas que já tinha sido publicado no, na revista, deixa eu ver se aparece, está aparecendo aí para vocês, eu espero. Estou tentando fixar, agora sim. Mas que foi publicado na revista, deixa eu ver aqui, o nome da revista, Revista de Psicanálise, em dezembro de 2003. A revista de psicanálise é a revista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, tá? Esse artigo foi publicado em em 2003, e o original, propriamente dito, foi apresentado também já em 2003, numa conferência em Paris, por Laplanche. Então, é um texto que tem, em relação ao nosso momento, 21 anos. E é um texto em que Laplanche faz uma síntese da teoria da sedução generalizada, criada por ele, mas também um anúncio de problemas que a teoria até então não tinha conseguido, ou sobre os quais a teoria não tinha se debruçado aprofundadamente, como o caso da psicose. Eu vou do texto propriamente dito, cuja leitura vale a pena ser feita, fazer referência às ideias de tradução, fracasso e de mensagem. Por isso, enfim, o cartaz que vocês viram no, na divulgação, deixa eu ver se eu acho aqui, o cartaz indicava: será feita uma leitura laplanchiana das mensagens enigmáticas do fracasso, do fracasso da tradução e da psicose. Na verdade, eu tinha pedido à Andrea para, ao invés de separar essas categorias, pensar o fracasso da tradução da mensagem enigmática na relação com a psicose, tá? Então, essa era a relação primária, vamos dizer assim, que tinha orientado o meu interesse em conversar com vocês sobre o filme à luz da teoria laplanchiana do fracasso da tradução. Então, pensando
nessa teoria. Eu vou, inclusive, ampliar um pouco aqui a imagem para vocês poderem acompanhar o texto de Laplanche. Eu vou fazer essa leitura. É bom lembrar que esse texto, digamos assim, por ter esse caráter de síntese, ele é mais esquemático e menos discursivo, no sentido das aulas que Laplanche dava nos seminários, na Sorbonne, que foram transformados ao longo dos anos 70, 80 nas problemáticas. Esse texto não. Esse texto foi pensado, independentemente de uma sequência analítica, discursiva, crítica dos textos de Freud, e, como eu disse, tem um duplo caráter, o de síntese e o de apresentação de novos problemas. Na seção 3 do texto, Laplanche vai se referir ao fracasso parcial da tradução como o fator que explica o inconsciente chamado clássico, né? Mas ele vai lembrar que, ao lado desse inconsciente clássico, há um outro associado ao que Laplanche vai pensar como a mensagem que originalmente permanece tal qual no aparelho psíquico. Esse fracasso é um fracasso radical. O modelo de Laplanche, para quem conhece a teoria, parte da premissa de que o encontro intergeracional adulto-criança, sobretudo adulto-bebê, é um encontro marcado por uma assimetria. É o que ele chama de situação antropológica fundamental. A assimetria está, sobretudo, no plano psicanalítico da análise. Um bebê, quando nasce, do ponto de vista psicológico, já nasce com uma série de dispositivos que o habilitam a começar a se adaptar bem ao mundo que o cerca, inclusive o mundo social. Do ponto de vista, portanto, adaptativo e até mesmo afetivo, esse bebê já tem várias capacidades que vão se aprimorando ao longo dos primeiros meses, ao longo do primeiro ano, segundo, a ponto de, digamos assim, no início do segundo ano de vida, por volta do primeiro ano de vida, dos 12 meses, 13 meses, a criança já, o bebê, no caso, já dá claros sinais de reconhecer a capacidade da língua para trocar informações. E depois, não apenas trocar informações, mas gradualmente simbolizar o mundo físico e o mundo social. E também o mundo interno, afetivo, etc. Mas essa capacidade de reconhecimento da função não só comunicacional, mas simbólica e depois abstrata da língua que a criança tem e que é descrita pela psicologia do desenvolvimento, da psicologia que trata da formação da língua, essa capacidade não dá conta de uma assimetria claramente perceptível do ponto de vista psicanalítico e mais ainda do ponto de vista laplanchiano, na desigualdade que há entre um adulto com um inconsciente sexual, por sexual entendo aí, um inconsciente, digamos assim, feito de pulsões perversas polimorfas, pulsões parciais e pulsões que visam o objeto total, mas sempre perversas polimorfas, e uma criança que não, a princípio, não tem esse inconsciente. Essa assimetria própria à situação antropológica fundamental, ela só começa a ser modificada pelo fato de que o adulto, na relação, estou usando a palavra relação no sentido bem amplo, nos cuidados, no investimento libidinal sobre o bebê, ele investirá também, ele enviará também mensagens enigmáticas. As mensagens de Laplanche, ainda nesse texto, elas não são inconscientes, elas são comprometidas pelo inconsciente. Porque, para Laplanche, para o modelo laplanchiano, o inconsciente não fala, ele não tem autonomia, nem é uma outra consciência capaz de falar nada para ninguém. Com inconscientes tão pouco se comunicam, inconsciente analista com inconsciente paciente, não há essa, o reconhecimento dessas hipóteses, por exemplo, a hipótese lacaniana de que há um certo saber que seria comunicado ou comunicado a partir do inconsciente. Enfim, essa hipótese não se sustenta no modelo laplanchiano,
por conta da concepção de linguagem, de língua, que tem Laplanche, e o modelo inglês da comunicação inconsciente entre analista e paciente também não se sustenta, porque há uma série de barreiras, por assim dizer, uma série de lacunas entre um ser humano e outro. Por mais que eu pense que eu consigo, que o que eu sinto tem alguma relação com o que outra pessoa pode estar sentindo, entre mim e ela há uma série de materiais subjetivos que condenam, por assim dizer, a minha pressuposição de que eu sei exatamente o que o outro, e que, aliás, não só que eu sei o que o outro está sentindo, mas que aquilo que o outro está sentindo provoca algo reverberando em mim do mesmo modo. Essa comunicação direta entre inconscientes também é recusada no modelo laplanchiano. Então, com essa perspectiva, a, a mensagem que é sempre sexual, sexual de novo, no sentido perverso polimorfo freudiano da noção de pulsão, essa mensagem vai contaminar o psiquismo da criança, obrigando esse psiquismo, o verbo contaminar é proposital aí, obrigando, analogicamente falando, é claro, obrigando o psiquismo da criança a fazer todo um trabalho de transformação desse material que vem pela mensagem comprometida do inconsciente. A mensagem é pré-consciente para Laplanche e é comprometida pelo inconsciente. Então, no texto que eu estou usando agora para vocês, que eu estou apresentando, Laplanche vai apresentar a hipótese da existência de dois, por assim dizer, dois níveis do inconsciente. Um, o recalcado, e o outro, o encravado. O encravado, portanto, para ele, é o responsável pela conservação de um núcleo psicótico em todos os seres humanos. Não há, para o modelo laplanchiano, uma distinção estrutural, nem estruturalista, entre psicose, neurose e perversão. Essa distinção de caráter eminentemente estruturalista não tem lugar no modelo laplanchiano. Todo ser humano, nós todos, temos núcleos psicóticos, porque somos marcados por inconscientes encravados que retêm, por assim dizer, um certo material da mensagem enigmática, que é enigmática porque não foi traduzida. Ora mais, ora menos, ora totalmente. É do fracasso total que trata, então, na seção 3, Laplanche. E aí eu vou ler para vocês alguns trechos rapidamente, não vou ler o texto todo, mas eu vou ler para vocês acompanhar esse raciocínio. E Laplanche é quem melhor fala por si próprio, né? Então, a partir da página 408 desse artigo da revista de Psicanálise, que está disponível na internet e eu posso compartilhar depois com quem quiser, ele afirma: o inconsciente encravado não é correlativo a um, a um, de um pré-consciente. É bom lembrar, antes de continuar a leitura, que o inconsciente encravado, para ele, é o resultado de um fracasso total, radical, da tentativa da criança de traduzir o conteúdo da mensagem enigmática vinda do adulto. Então, Laplanche continua. O inconsciente encravado permanece, se podemos dizer, a flor de consciência. Ele é mantido por uma fina camada de defesa consciente, funcionando segundo um modo aparentemente lógico, operatório. A modalidade principal desta defesa não é o recalcamento, tradução, mas a recusa. Constata-se frequentemente que a defesa, o raciocínio consciente, é como que o reflexo invertido do que é recusado. Apenas o sinal da negação os separa. E aí, continuamos a leitura, que vai nos ajudar a pensar dente canino. Ele afirma, no item 3, dentre as mensagens não traduzidas que constituem este inconsciente, destacamos particularmente mensagens superegóicas. Assinalei frequentemente que o imperativo categórico é, por natureza, intraduzível em outra coisa que ele mesmo, impossível de metabolizar. Você deve, porque deve, lembra Laplanche citando Kant. E é impossível explicar isso por meio de uma justificação qualquer. Ele avança. Quais são as condições, as causas de um fracasso radical da tradução? E essa
resposta que ele vai apresentar agora nos interessa em particular para nós pensarmos no filme. Estas condições são provavelmente múltiplas. Abri neste ponto uma pista de investigação que não posso ser o único a explorar, confiando a outros o cuidado de continuá-la caso se mostre viável. O fracasso da tradução pode ter por resultado, especialmente, uma transmissão tal qual, intergeracional, sem nenhuma metabolização. A questão do intergeracional seria a retomar perguntando-se quais são suas condições do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da estrutura mesma da mensagem, ou do ponto de vista do receptor desta transmissão. Faço uma pausa só para destacar essas 3 hipóteses acessórias para entender a dificuldade da tradução e o seu fracasso radical. Primeiro, as condições de comunicação. Segundo, a própria estrutura da mensagem. Ou terceiro, dificuldades particulares ao receptor da transmissão, ou seja, dificuldades singulares próprias à criança, no caso, ou ao sujeito que passivamente recebe a mensagem. E ele continua, Laplanche. Muitos já se debruçaram sobre a questão. A pista e o quadro teórico foram propostos especialmente para psiquiatras confrontados, me parece, cada vez mais a estes problemas. Existe mensagem, quando esta não é mais comprometida, mas habitada, sem distância, pelo inconsciente? É isso mesmo possível? Existe mensagem quando esta veicula e impõe seu código, quando então impõe uma tradução que não é outra coisa senão a própria mensagem? Talvez também, quando a mensagem é paradoxal, qual é o uso possível da noção de paradoxo se esta é utilizada com rigor? Bom, ele avança, ele continua com referência a um livro de Luiz Tarelli, Paranoia e Teoria da Sedução Generalizada, e depois ele apresenta uma solução, digamos, inicial para pensar o que seria o que ele chama de teoria unificada do aparelho da alma, entendendo casos de neurose clássica ou de estados limítrofes, enfim, modos de funcionamento psicóticos e perversos. Ele lista essas possibilidades e apresenta, então, esse modelo que eu quero mostrar para vocês aqui. É o modelo da coexistência de 2 níveis do inconsciente, um recalcado e o outro encravado. Esse modelo está no esquema 1 da página 411 desse artigo. E ele chega a supor, então, eu vou avançar um pouco, eu precisei diminuir a imagem para vocês verem a imagem completa. Enfim, ele chega a supor, então, que em pessoas que funcionam predominantemente de modo neurótico, o inconsciente recalcado tem digamos assim, um espaço maior, ele tem uma extensão maior. E o inconsciente encravado menor. Mas nos casos ditos limítrofes, ou mesmo nos modos de funcionamento predominantemente psicóticos, o inconsciente encravado teria uma maior extensão. Então, é preciso, eu quero ainda ler só mais um trecho aqui, para a gente passar. É esse aqui. No tópico 5 dessa sessão. Uma vez constituídas, vou aumentar de novo aqui a imagem. Uma vez constituídas as 2 partes A e B, pronto. Uma vez constituídas as 2 partes A e B, ou seja, inconsciente recalcado e inconsciente encravado, inconsciente recalcado como aquele que resta de uma tradução parcialmente bem-sucedida, inconsciente encravado como aquele que resta sem tradução. Como conciliar a ideia de um desconhecimento recíproco entre as 2 partes separadas pela linha de clivagem, essa linha aqui
central é uma linha de clivagem e não de recalque. O recalque está aqui em cima, dentro do sistema A e não no sistema B. Então, como conciliar essas duas partes separadas e se elas se desconhecem reciprocamente, e a possibilidade de um fenômeno de comunicação de vasos comunicantes entre as duas partes, ou seja, da interferência de um inconsciente encravado na vida psíquica do sujeito, não apenas pelo acesso da tradução, sendo levado ao recalcado, mas diretamente do plano inconsciente para o plano pré-consciente-consciente, tá? Sem tradução. Como conciliar, então, essa possibilidade de um fenômeno de comunicação, de vasos comunicantes entre as duas partes? Remetemos aqui, ele continua, aos ricos desenvolvimentos de Christophe Dejoux, que recorre, ao que denomina de zona de sensibilidade do inconsciente e, sobretudo, aos mecanismos de perlaboração pelo sonho. Ele faz uma observação, lembrando que já tentou destacar essa função criativa do sonho e evocar o sonho não somente como expressão, mas como marmita do inconsciente, né? Marmita de perlaboração e de neocriação do inconsciente sexual. Bom, voltando para o texto, o corpo do texto. Para voltar ao nosso modelo tópico comum à neurose e à psicose, podemos afirmar que este possui o grande mérito de propor um quadro de referência para situar o duplo problema, a possibilidade de uma nova tradução de mensagens encravadas, particularmente na psicoterapia dos casos borderline ou psicóticos, e, inversamente, a possibilidade, mesmo que se fraca, de uma descompensação delirante em qualquer ser humano. Notemos ainda no outro domínio que a cura clássica dos neuróticos, por sua ação maior de destradução, tem por efeito o enriquecimento temporário do estoque de mensagens a retraduzir, a ressimbolizar. O que é interpretado deveria, então, repassar pela parte B do esquema antes de ser integrado a um pré-consciente mais rico. Ou seja, aquilo que passa a circular, digamos assim, e a ter acesso no pré-consciente consciente, também circularia, na perspectiva laplanchiana nesse texto, mobilizando o inconsciente encravado. Ele não é estático no sentido de uma imutabilidade. Mesmo encravado, esse conteúdo ainda tem a possibilidade, em algum nível, a depender de várias condições, como aquelas que ele mencionou, as condições de comunicação, as condições da própria mensagem e do sujeito que traduz o material enigmático da mensagem, mesmo esse material do sistema B, do inconsciente encravado, pode vir a ser mobilizado. Como acontece, por exemplo, a gente pode pensar nos casos por exemplo, de experiências de choque, quando o sujeito se vê tomado por uma experiência que para ele parece ser completamente desconhecida, mas que em verdade irrompe fazendo referência a um repertório de que ele nem sabia ter, né, por exemplo. E que tem a ver com esse material que não chegou a ser traduzido, portanto, trabalhado pelo sujeito primariamente, mas que vem do outro e que está lá no psiquismo. Bom, vamos pensar agora, meu tempo avança, o filme, tá? O filme tem para mim uma linearidade. Por um bom tempo ele é linear, quando ele faz toda a descrição da cultura daquela família, uma cultura sustentada pelos dois adultos. Se a gente quiser que os jovens sejam crianças nesse grupo, né? Eles são mantidos como crianças pelos dois pais, pela mãe e pelo pai, pelos personagens que são mãe e pai.
ah, lá, e os dois adultos estabelecem as condições de convivência, de existência e de convivência, não só dos filhos, mas também entre eles, entre si mesmos. Ah, mesmo que haja um acordo evidente entre a mulher e o homem, o casal parental, por assim dizer, quando, por exemplo, eles precisam fazer ajustes para manejar os desvios que aparecem com a chegada de informações inesperadas por eles, claro. Por exemplo, através da única personagem que tem nome, que é Cristina, que é a segurança da empresa do pai, que começa a barganhar objetos, seja com o rapaz, seja com a irmã, a filha mais velha, né, a irmã mais velha dele, para obter algum prazer nesse processo, né, algum prazer sexual nesse processo, já que Cristina presta serviços sexuais muito mais pro pai do que pro filho, né? Cristina faz sexo com o filho dessa família, mas ela está ali muito mais a serviço do pai da história, né? Nesse sentido. Tanto é que é ela quem, no fim das contas, é ferida, é agredida pelo pai, claramente, quando ele espanca Cristina, porque Cristina começa, nessa barganha, a introduzir materiais que quebram com a lógica interna, a coesão interna do sistema estabelecido pelos adultos, pelo casal parental, que cria para usar o termo de George Orwell, cria uma nova língua, claro, eu estou fazendo referência aqui a 1984, de Orwell, cria uma nova língua, mas uma nova língua que é similar à língua, que tem uma função de língua entre os 5 personagens da casa. A língua, claro, nessa primeira descrição linear do filme, ela não tem, ela não compartilha com os outros seres humanos da sua função de simbolizar, enfim, a troca de comunicação, ainda que isso não pareça relevante, porque os únicos a se incomodarem com isso, a rigor, somos nós, espectadores, caso nos incomodemos. Quando, por exemplo, mar, carabina, assumem um significado completamente diferente daquele convencionado pelas línguas, né? Se a gente quiser usar o padre Jacobson, que Lacan incorpora na psicanálise, o significante não dá conta mais de se ligar ao significado. E se isso não é um problema, Lacan já mostrou que os significantes são soltos e eles podem se deslocar, né, e se condensar, no fim das contas. Se isso não é um problema exatamente para a língua, é um problema para quem, assistindo ao filme, se incomoda com aquilo que parece ser um mau uso da língua. A língua já não serve para simbolizar, de modo a permitir que aqueles 3 jovens, por exemplo, possam ter uma vida autônoma, uma vida fora daquela casa, uma vida num mundo qualquer. Mas aí o roteirista, que é o próprio diretor, vai descrevendo as condições desse aprisionamento, desse confinamento linguístico. O mundo externo é descrito como muito perigoso, muito ameaçador, como mortífero. Há inclusive a instituição do que Laplanche poderia chamar perfeitamente de um mito simbólico do pequeno sócios, ou seja, uma história, que a gente quase diria da carochinha, ou uma história, um conto infantil que serve para organizar a vida psíquica daqueles 3 jovens numa condição na qual eles estão aprisionados, eles estão confinados e da qual eles não podem sair. O projeto dos adultos é manter aqueles 3 jovens naquela casa. Tudo é feito para que aquela organização familiar seja completamente autônoma. Há um projeto que o filme vai descrevendo, ao qual o título Dente Canino se associa. Se associa de 2 formas. O projeto é do isolamento.
e, mais ainda, internamente, do isolamento em relação ao exterior, mas internamente, o projeto paterno, especialmente, mas também materno, é o do adestramento. O filme usa a referência aos cães e a um canil exatamente para oferecer um, um ponto de, enfim, analogia que nos ajuda a nós, observadores e espectadores, a traduzirmos o absurdo de uma língua que é particular e que é mantida particular. Existem trocas particulares de língua, apelidos, jogos de trocadilhos, jogos de palavras que casais, adultos e crianças têm entre si, mas esses sistemas são abertos e são, portanto, obrigados ao reconhecimento de uma função cultural da língua, uma função simbolizante, né, simbolizadora. Ora, naquele momento em que os cães ou que o canil aparece, fica claro o projeto paterno de adestramento. Filhos são como cães. Devem ser treinados para que o comportamento alcance seu nível de perfeição, a performance alcance seu nível de perfeição. O que o treinador do canil diz ao pai funciona como referência. O que você quer de um cão? Você quer um amigo? Você quer um guarda? Você quer um... E aí vem as várias funções possíveis para as quais um cão pode ser treinado. Fica claro para nós que assistimos ao filme que os filhos são tratados pelo pai como cães. Os filhos são treinados o tempo inteiro por diferentes tipos de exercício. Suportar dor, suportar apneia, ficam embaixo d'água por muito tempo, suportar uma série de sacrifícios, enfim, disputarem entre si pontuações criadas por um sistema de recompensa definido pelo pai e pela mãe, submeterem-se sem questionamento às regras do pai e da mãe. Enfim, há uma lógica, um princípio de adestramento. Esse princípio é importante, diz o mito simbólico desse pequeno sócio, que ele protege da morte. Ele protege da morte que vem de fora. A morte vem do exterior. No fim das contas, a introdução de Cristina torna, e Cristina chega logo no início do filme, mas ela no começo está, digamos assim, perfeitamente acondicionada, adestrada ao jogo. Ela se submete. Mas por variáveis que os adultos pais, o casal parental não controla, Cristina começa a trocar com a mais velha, que pouco a pouco, que não tem nome, né? Pouco a pouco vai assumindo a função de protagonista. Na narrativa, há um irmão mais velho, a esse conto a que eu me referi, de um irmão mais velho que, tendo saído de casa, foi morto. Tendo saído de casa, perdeu-se, foi morto. Morto por gatos que devoram crianças, enfim, etc, etc. E é essa narrativa mítica em torno desse irmão perdido e morto, ainda que, enfim, possivelmente vivo, mas que a partir de um determinado momento é dado como morto. Eles fazem, inclusive, homenagens, uma espécie de despedida, de enterro, para marcar, enfim, de um lado, o luto por esse irmão, e de outro, a consagração do interdito. Essa história serve de tabu, claramente. Vocês estão vendo que a organização familiar, de um certo modo, reproduz o modelo da horda primitiva. Um pai que tudo pode, não só tudo pode, mas institui, por assim dizer, o incesto. Eu estou usando incesto aqui no sentido da descrição do comportamento sexual entre figuras do comportamento sexual endogâmico, tá? Eu não estou usando a palavra incesto no sentido do crime psíquico a partir da interdição, não. Porque a interdição parental, a rigor, não impediu o incesto. Ao contrário, recorre ao sexo entre irmãos, a partir de um determinado momento do filme, quando o jogo começa a virar, a estrutura começa a se esfacelar, a perder o controle, o incesto é usado. A filha mais nova
é substituir Cristina na atividade sexual com o irmão. E esse, é bom lembrar, não me parece, a mim pelo menos, ser o clímax da narrativa. A gente tem Cristina, a única figura humana, por assim dizer, com nome próprio, né, que para quem a língua funciona no seu papel simbólico, pelo menos em grande parte, né, e que presta serviços sexuais. A gente tem Cristina, enfim, mas mesmo Cristina e todos estão a serviço desse projeto parental. É bom lembrar que, no caso, o problema dessa pequena horda aí, dessa horda primitiva, não é o problema sexual do pai que dorme com todas as mulheres e interdita todos os homens. Não. Até porque as mulheres são maioria nesse grupo. O homem mais jovem é apaixonado pelo pai, não desafia o pai, cola nele. O problema é o da desordem, o do funcionamento de um planejamento que começa a degringolar. Esse funcionamento é mantido à custa de uma interdição contra o desafio da ordem, uma interdição à saída, a busca do exterior, a saída para o mundo. O pai era o único autorizado a sair, porque o pai era o único que podia dirigir. O pai só podia dirigir porque, hipoteticamente, segundo a regra dele mesmo, o dente canino dele, independentemente de ser esquerdo ou direito, teria caído e teria reaparecido, teria nascido de novo. A gente sabe que, do ponto de vista biológico, os dentes só caem na infância. São dentes de leite que caem, e o que aparece de novo, a partir de meados da infância, é permanente. Não há como os dentes caninos, então, caírem e renascerem a partir de um certo momento da vida. Isso só acontece uma vez e muito precocemente, por assim dizer. Ora, quando novas palavras que não conseguem ser, digamos assim, submetidas a essa regra do tabu parental e rompem no vocabulário familiar, e quando novos materiais que trazem uma outra visão de mundo, como o filme de Rambo, né? A mais velha assiste a uma fita cujas referências todas são associadas ao filme Rambo. Sylvester Stallone, os diálogos do filme que ela reproduz com a irmã, e depois, não lembro mais exatamente em que outro momento, acho que com o irmão também, enfim, ela reproduz falas do filme Rambo. Quando esses materiais irrompem, aquela organização cuja função era sustentar a ordem da fantasia narcísica parental, nesse sentido, vocês estão percebendo claramente, eu estou aqui fazendo uma sugestão de que essa ordem tem um caráter superegóico, né? Como que é Laplanche lá. Né? Eu li o texto em que Laplanche entende que um certo conteúdo das mensagens encravadas tem conexões, tem relações diretas com o material superegóico. Não é, para mim, difícil entender, nesse conteúdo que o filme apresenta, uma referência clara a uma fantasia narcísica parental, paterna em particular, de tal maneira, de tal modo, que as vontades dele, a ordem dele é a única que conta. Não há possibilidade, deste pai está errado, deste pai está errado, dois, de ele se retratar, de ele admitir esse erro e se retratar. Porque no modelo dele não há, para usar um substantivo também muitas vezes usado pelos lacanianos, não há buraco, não há falta, não há erro, não há dúvida, não há reticência, porque para ele em particular, sobretudo para ele, o pai é a figura mais comprometida, provavelmente, desse jogo familiar. Para ele, é possível tudo controlar. Bom, quando a mais velha, claramente contaminada pelo que vem de Cristina, muito mais pelo que vem, por exemplo, do imaginário em torno do lutador Rambo, do que exatamente
pelas trocas sexuais que Cristina começava a querer com ela, e, em parte, pela tradução que ela faz via mito do dente canino, quando ela quebra o dente canino dela, já na sequência final, aí nós temos um clímax, me parece. Nós temos um clímax não apenas porque ela se autoriza a sair desse curto-circuito em que toda ligação é mortífera, né? Mas porque o paradoxo aparece de uma forma inegável, irrecusável, inevitável. Bom, se vocês pensam aqui em termos do aprisionamento e do curto-circuito, esse curto-circuito narcísico é também um curto-circuito que mostra a limitação que a gente pode ter quando a gente mantém os parâmetros freudianos de pulsão de vida associada à ligação e pulsão de morte associada a desligamento. Se vocês pensam na família de dente canino, eles estão o tempo inteiro sendo obrigados a fazer ligações pela via desse mito construído pelo casal parental, da mãe e do pai. A ponto, inclusive, de a gente ver absurdos quando a mãe e o pai apresentam como consequência para o comportamento dos jovens o fato de que ela terá gêmeos e um cachorro. Ela terá um filho, cachorro, um filhote. Isso que eles estavam preparando a introdução do cão na vida da família. O cão aparece num determinado momento, claramente o pai quer esse cachorro dentro de casa e eles precisam explicar o surgimento de um cachorro. A mãe terá um cachorro. Então, o sistema gradualmente começa a ter problemas. Sistema de comunicação, mas também de trocas com algum nível, alguma capacidade de simbolização, mínima que seja, começa a ter problemas. Quando a mais velha quebra o dente e ela entra naquela mala do carro do pai, nós temos a evocação que o diretor, Yorgos Lanthimos, faz, me parece, ele também, como eu disse, é o roteirista do filme, daquele clássico modelo do gato o gato de Schrödinger. Vocês devem lembrar, né? O gato de Schrödinger é um problema da física quântica. Um gato é mantido numa caixa. Enfim, uma caixa que, se eu não me engano, tem material radioativo com ela. Esse gato, dentro da caixa, com a caixa fechada, hermeticamente, pode estar vivo e pode estar morto. São duas situações aparentemente antitéticas que são pensadas ao mesmo tempo, tá? Mesmo que elas sejam alternâncias, não se pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, no plano racional, mas no plano, se vocês querem, da condensação e do deslocamento, é sim possível. Há uma referência indireta a isso quando a irmã mais velha fala do zumbi. Lembram? A irmã mais velha usa a palavra zumbi, que o filho incorpora, assimila e pergunta à mãe o que é. A mãe vai dizer que zumbis são flores amarelas. Ou seja, a palavra zumbi para o rapaz não funciona com essa carga metafórica, né? Logicamente, porque eles não foram habituados a uma língua que pudesse produzir metáforas, que pudesse produzir condensações e deslocamentos. Mas o observador, nós que assistimos ao filme, somos induzidos a nos prepararmos para a noção do morto-vivo, do zumbi, daquele que está vivo e morto ao mesmo tempo, como o gato, no paradoxo de Schrödinger, e como a mais velha, na mala do carro do pai. A cena final, o filme é terminado com a palavra não é zoom, mas é um close. O close na mala. O pai, desconhecendo que a filha esteja naquela mala,
leva o carro, como sempre, para o local de trabalho. O espectador se pergunta, e quase que imediatamente, ela vai conseguir escapar? Mas uma outra versão também é perfeitamente plausível. Estará ela ainda viva? Depois de quebrar o dente canino, ela quebra mais de um dente, inclusive, ela fica toda ensanguentada. A hemorragia é de tal modo volumosa que ela pode ter morrido ali, perdendo todo o sangue. Ela pode ter perdido sentidos, desmaiado e morrido naquela mala. Qualquer das alternativas não é mais importante uma do que a outra. O que importa não é se ela está viva ou morta, se ela vai ou não fugir. Isso não importa. O que importa é que o paradoxo é trazido à tona. Ela pode estar viva, ela pode estar morta, ela está viva e morta ao mesmo tempo, naquela caixa, que não é uma caixa, é uma mala. Então, o paradoxo traz, digamos assim, é trazido para o primeiro plano e traz consigo a ideia do absurdo e do paradoxal dessa mensagem que, não traduzida em absoluto, promove pulsão dentro de nós, promove desordem e promove desligamento. Vejam que a gente pode fazer ainda, eu vou fazer esse comentário para terminar e ouvir vocês. A gente pode entender que, nesse aspecto, o desligamento que Freud associa tradicionalmente à pulsão de morte, paradoxalmente pode trazer vida. Por quê? Porque ele ameaça quebrar aquela ligação patológica estabelecida pela ordem e pela ordem paterna, que é similar à ordem primitiva. Há uma regra impositiva autoritária que não permite a simbolização. Ou, nos termos de Laplace, não permite a metabolização. Não permite traduções. Se tudo é claro ou ultra claro, se tudo é absolutamente evidente, como parece ser, sem ser, na verdade, não há mistério, não há enigma, não há trabalho psíquico. Né, tudo está já conectado, ligado, como o treino de palavras que aparece no início do filme e ao longo de toda a narrativa parece sugerir. Né? Está tudo evidente, não há dúvidas, não há problemas, e com isso, com o paradoxo trazido para o primeiro plano, me parece que o filme, nesse aspecto, claro que eu imagino que sem qualquer intenção, no sentido do que a gente está discutindo agora, mas com essa, possibilidade, essa disponibilidade para se prestar esse tipo de discussão e de interpretação, então, que o filme ilustra muito bem com a ideia do paradoxo que está no mistério da morte da filha mais velha. Morta ou viva, ela pode estar viva. O que vai acontecer com ela? Ela vai conseguir escapar? Num certo sentido, esse é um problema que todos nós temos o tempo inteiro. Nós vamos conseguir escapar aos monstros que há em nós, aos cães ferozes que nos atacam e nos devoram, às vezes como cães, às vezes como gatos, enfim, mas que tem muito mais de humanos do que de animais, tá? Eu termino lembrando a crítica que Laplace faz a, a presunção freudiana do homo lupus homini. Né? Para Freud, a pulsão de morte como um dado primário e inerente, ela nos condenaria, enfim, a sermos animais violentos. Laplanche diz que por trás do lobo há um ser humano. A violência é sempre cultural. E nesse aspecto, o filme Dente Canino mostra isso também muito bem. Como, mesmo num mundo aparentemente tão ordenado, tão racional, tão aparentemente controlado, segundo sistemas de conexão, de associação relativamente, digamos, seguro, né? Mesmo esse sistema termina, mesmo esse sistema não, esse sistema inclusive, muito racionalizado, termina por esmagar de forma muito autoritária toda a possibilidade de produção de sentidos e, portanto, de novas traduções. Traduzir, então, mesmo que parcialmente, é a expressão de
liberdade, de libertação e, claro, de reposicionamento, no nosso caso, pensando numa perspectiva psicanalítica, de reposicionamento do sujeito em relação a seus enigmas. Na melhor das hipóteses, claro, né? Nós vamos ter sempre, por assim dizer, retorno do recalcado ou do encravado. Enfim. Bom, gente, são 8h30, 8h33. É bom vocês falarem também. Eu termino por aqui. Muito obrigado pela paciência e pela escuta. Bom, então fica aberto o debate. Quem quiser falar, levanta a mão, por favor. Mas enquanto ninguém levanta, eu vou falar, tá? Fernando, adorei a sua apresentação, sua análise do filme. E fiquei pensando, né, nos outros filmes que... 1984, né, no livro, 1984, a Ilha, né? É a Ilha que tem aquele filme A Vila. A Vila. Também é uma sociedade autoritária em que protege as pessoas do mundo lá fora, porque o mundo lá fora é um mundo do mal, o mundo da morte. Tem uma diferença nesse filme aí do Dente Canina, que no caso do 1984 e A Vila, existe um grupo de pessoas que já conviveram com o mundo coletivo, com o mundo lá fora, e sabem, né, o que de fato eles estão querendo fazer ali. Como no 1974, sobretudo o casal que tenta romper com aquele ciclo que está ali. Mas, né, nesse filme, não. Nesse filme, talvez o pai e a mãe. Mas os filhos, eles nascem, o que sugere que os filhos nascem ali naquela comunidade ali, autoritária, naquela família ali, autoritária não, totalitária, e eles parece que não conhecem nada de fora. Mas veja só, mesmo você estando no mundo muito cercado, mesmo lembrando, né, acabei lembrando também de Watson, né, quando o Watson fala, né, você falou em adestramento, e o Watson fala que me deem crianças que eu as transformarei no que eu quiser, seja médicas, seja advogadas ou crianças, qualquer pessoa um marginal. Ele pode controlar o ambiente, tornar essas pessoas, o que faz com que a essência, a alma daquelas pessoas sejam destruídas, mas ainda assim se encontra brechas para sair daquela situação. E no caso desse filme, o que me pareceu é que precisou, para ter essa brecha, para rachar, precisou algo de fora. As cenas do filme mexem muito com a menina, e a presença dessa pessoa de fora que os pais, e sobretudo o pai, não consegue controlar, no caso da Cristina. E aí eu acho que traz elementos ali para aquela casa que faz com que a, a filha mais velha consiga sair dentro de uma caixa, né? Ela entra numa caixa em busca, talvez, de descobrir o mundo. E, de fato, não importa se ela morreu ou se não morreu, o importante é que houve um rompimento. Alguém saiu daquele mundo que está ali. Houve uma brecha que houve possibilidade de sair. Agora, eu fiquei perguntando, no caso do inconsciente encravado, essas mensagens que tantos filhos não conseguiam entender, mas também aquele pai, fiquei pensando, quem é ali? Eu acho que todas as pessoas ali, então, têm uma forte base de inconsciente encravado, porque aquele pai não parece um pai, não sei, perverso, mas também um pouco psicótico, né? Então, acho que nesse sentido, mas a pergunta é essa, como é que a gente pode ler o inconsciente cravado ali naquelas pessoas? Eu quero lembrar que a forma como eu abordei o filme pretende fazer muito mais uma referência analógico-ilustrativa do que uma interpretação propriamente dita dos personagens, né? Os personagens, a rigor, nem são tridimensionais, eles vão a mais velha vai se tridimensionalizando e ela termina
ou pelo menos uma das possibilidades do fim dela é a morte. Quem escapa a esse sistema morre. Ela, ela, ela termina involuntariamente se matando quando provoca hemorragia, se mutila e se esconde naquela mala. Ainda que, de novo, ela não tenha pretendido em absoluto isso, porque ela simplesmente seguiu a descrição, o mito simbólico do pai. O pai diz: quando o dente cai, ela pergunta à irmã: o dente caiu ou não? Tá mole? Tá não. Ah, tá, não tá mole, pois eu vou tirar esse dente. Eu vou quebrar, eu aguento dor, eu sou boa de aguentar dor. Então, com isso eu estou querendo dizer, Lúcia, que eu penso que não é muito, não se aplica muito diretamente a noção de mais ou menos inconsciente encravado nesses personagens por si mesmos, porque se a gente for pensar, por exemplo, alguém diria, bom, esse é um filme que descreve uma família psicótica. A gente pode até pensar assim, eu concordo com você em relação ao pai, em relação à mãe, eu não tenho a menor dúvida. Aquela mulher, a personagem, né, daquela mulher é uma personagem psicótica, né? Quando ela vai, por exemplo, apresentando a solução de ficar grávida de um cachorro, mesmo que isso coubesse no sistema representacional daquele pequeno grupo, mas digamos assim, algo de um absurdo, né, de uma falta de correspondência que declarava o desinteresse pela relação imaginária entre palavra e coisa, entre significante e significado. Pois bem, eu penso que, nesse sentido, mais do que a gente dizer que há mais ou menos inconsciente encravado, a gente pode pensar, por exemplo, eu não diria que nenhum dos três filhos é psicótico, se a gente quer fazer uma interpretação. Por quê? Porque eles são produzidos psicicamente nesse modelo de representação, que se por um lado representa, por outro não significa, não simboliza. Significar no sentido de simbolizar. Mas ainda assim, eles funcionam psiquicamente. O que parece ser, voltando à noção, um paradoxo. Como é que eu vou significar sem simbolizar? Do ponto de vista, digamos, da forma como nós concebemos os sistemas simbólicos, os sistemas de representação, primeira e primariamente a língua, isso não seria possível. A não ser nos momentos iniciais, como eu fiz referência ao desenvolvimento da língua na infância exatamente para isso. Num primeiro momento, a língua ela não simboliza para a criança que está aprendendo a falar, ela tem uma função de comunicação. Mas para o outro que já domina a língua, quando um bebê ou uma criança começa a falar, o júbilo que o interlocutor sente é o júbilo de quem já simboliza, né? Quando a gente se alegra quando uma criança começa a falar e a representar pela língua, estou falando da língua verbal articulada, mas poderia ser uma língua visogestual, tá? Libras, isso aí é menos determinante nesse momento. Quando uma criança dá sinais evidentes do uso intencional de um código para comunicar, para representar, o júbilo que o interlocutor sente dá conta dessa capacidade simbólica que a criança ainda não está exatamente experimentando, né? Ela virá experimentar depois. Ela também vai experimentar esse júbilo, essa alegria. Você e Camilo, por exemplo, conversavam sobre poesia. Quem se delicia com a poesia experimenta muitas vezes um júbilo por poder usá-la, por poder experimentar a poesia. A poesia é esse jogo, esse processo lúdico e construtivo de produzir, vou brincar agora, tá? De fazer nada. E é um nada absolutamente essencial, fundamental, porque nada no sentido empírico e tudo no sentido imaginário a gente está produzindo. Ora, a criança no começo não sabe ainda. Depois é que lá adiante é que ela vai fazer jogos de língua, ela vai começar a aprender a brincar com a língua. Isso lá pelos 4 anos de idade. Quando ela está aprendendo a dominar o código por volta dos 2, isso ainda não está assim muito, não chega nem a estar estabelecido. Por isso eu penso que a gente não pode pretender que, por exemplo,
toda aquela família seja, no sentido clássico da palavra, psicótica, ou funcione no sentido psicótico. Eu penso, inclusive, que o diretor quis sacudir esses parâmetros clássicos. Ele não estava pretendendo fazer uma descrição psicopatológica. Ele estava zombando da razão e da presunção humana em relação à sua capacidade de controlar, inclusive pela língua, as coisas, né? O que o diretor roteirista está dizendo é nós que acreditamos tanto no nosso verbo e na nossa capacidade de usar a palavra para simbolizar, a gente pode usar essa palavra também para não simbolizar nada. Ou pelo menos para não estabelecer sistemas que permitam a saída do círculo familiar para o círculo mais ampliado, o círculo social mais amplo. Você pode aprisionar as pessoas com as palavras e com a língua, mantendo-as subordinadas a um sistema que não as, eu vou usar o verbo provisoriamente, não as autonomiza, não dá a elas autonomia, não dá a elas a possibilidade de se tornarem autoras de si mesmas. Então, eu acho que pensar se há mais ou menos encravado, a gente pode dizer que há muito encravado nos adultos, né, no casal parental. Sobretudo, a mãe parece psicótica do começo ao fim, né, o funcionamento dela. O pai tem uma coisa muito psicótica perversa, muitas vezes, né, mas ele está apaixonado, é isso que eu quero dizer. Qual é a grande mensagem, me parece, dos adultos para os mais jovens, dos mais velhos para os mais jovens? Eu te amo porque tu me obedeces. Eu te amo porque tu és capaz de te docilizares e seres adestrado por mim. Eu te amo porque tu és meu cãozinho. Tu és meu filhotinho, meu cãozinho. Enfim, quando a mulher mais velha diz que vai parir um cachorro, o roteirista dá outra dica, né? Do quanto os filhos dela e dele são cães. Enfim. Lúcio, eu não sei se eu exatamente respondi o que você pretendia, mas eu quis destacar que a gente ganha mais fazendo uma discussão sobre as categorias que o filme apresenta do que exatamente sobre os personagens, propriamente dito. Eu penso que o filme é uma grande alegoria, que fala dos riscos e das possibilidades enfim, nos humanizarmos e do quanto o outro pode vir com força nesse processo, esmagando ou liberando. Vamos pensar só no caso do mito do pai. O pai não tinha um mito simbólico do dente canino? Quando o dente canino cair e voltar a crescer, você poderá dirigir. Quando você puder dirigir, você vai sair de casa? Ele jamais imaginaria que a filha fosse quebrar o dente. Jamais. Ele é tomado por um susto naquele momento. Quando ele sai para buscá-la, veja que ele quebra uma regra. Qual é a regra que ele quebra? Naquele momento que ele vai buscar a filha. Ele sai a pé. Não havia uma regra de que só era possível sair de carro? Ele sai a pé em busca dessa filha. Ele é tomado pelo horror quando ele vê o sangue, a pia coberta de sangue e o dente canino na pia. Eita! Ela saiu. Ela fugiu. E agora? O que é que ele faz? Vocês devem lembrar, né? Há uma cena, um microscópio, mas faz toda a diferença. Quando ele começa a normatizar tudo rapidamente, a pôr de novo na norma. Quando é que a gente vê isso? Na cena em que ele praticamente obriga a mulher a beber o suco de laranja. Beba o suco de laranja. Senão ele vai perder a validade, a serventia. Mais de uma vez o suco de laranja aparece na narrativa, na relação entre pais e filhos. A mãe dá 2 copos de suco de laranja ao filho, quando ele vai perguntar a ela qual é a palavra? O que é zumbi? Né? O que é zumbi? E acho que depois o que é xoxota. Ele vai lá perguntar, não sei se é a mãe, e ela pergunta, onde foi que você ouviu essa palavra?
acho que foi a filha. Aí ele pergunta à mãe, ele mente para a Cristina dizendo que sabe o que é. Cristina pergunta, você sabe o que é um zumbi? Ele diz que sabe, mas ele não sabe. Ele já aderiu ao pacto, o mais velho. Ele está colado lá no pacto. Ele se mete na cama entre o pai e mãe e se abraça com o pai. Ele está apaixonado pelo pai, esse rapaz. Ah, e ele recebe 2 largos, grandes copos de suco de laranja, assim como a mulher recebe do marido a demonstração, bebo o suco de laranja. O homem começa a pôr todos de novo na norma. Ele sai de casa no dia seguinte e vai trabalhar como se nada tivesse acontecido. A outra saiu, se perdeu, pois que se dane para lá. A minha norma é o que interessa. E isso, de alguma forma, é sacralizado, digamos assim, enfim, ecoa no close, naquela mala do carro. Essa moça morreu ou está viva? O pai, isso parece já não contar mais. Ele foi trabalhar. Alguém quer falar? Comentar? Vai, Anitta. Fernando, a gente podia achar que a filha mais velha foi movida, então, por um desejo, né? Eu concordo inteiramente com você, Anitta. Quando ela começa a desejar como um sujeito cada vez mais autônomo e a traduzir, ela diz, espera aí, eu tenho como sair? Tenho. Fazendo esse sacrifício, eu vou fazer. Eu faço. O tema do sacrifício é recorrente na cinematografia de Lanthimos. Tem um filme chamado O Sacrifício dele, tá? Se não viram, vejam, é bem interessante. O diretor passeia em torno da ideia de suportar a dor para poder alcançar algo melhor. Claro que ele está fazendo aí uma referência implícita a todo um discurso greco-judaico-cristão da ascese. Quanto mais eu souber suportar a dor, mais próximo do divino e do superior estarei, mais me libertarei da carne, mais o desejo está claramente irrompendo esse sistema e dizendo, não, peraí, eu quero sair. Rambo me espera, por assim dizer, né? Rambo me espera, as tiaras iluminadas lá me esperam, quem sabe até Cristina me espera. Eu quero sair. Eu não me conformo mais com esse mundo, eu não fico mais aqui. Inclusive porque a mais velha vai se dando conta cada vez mais que ela é a mais forte. Dos 3, ela é a mais forte. Quando é que, me parece, sabe, Anitta? Quando é que ela toma a decisão dela e que o desejo dela aparece? Quando ela é usada como objeto e parceira sexual por vontade do pai para o irmão. Ali tem uma virada para ela, pessoalmente. Tem Cristina no pedaço, lá no começo, semeando a discórdia, né? Semeando o joio no trigo, mas tem naquele momento, vejam, ela e o irmão são personagens que funcionam como antítese, né, de certo modo. Ela ataca o irmão, ela luta contra ele, ela corta o irmão com a faca, o irmão se submete passivamente a esses ataques, ela vai se destacando, ela vai dizendo, esse mundo aqui não me satisfaz mais, eu quero saber o que está além daquele muro, eu quero ir além. Quando ela é usada como objeto, eu tenho a impressão de que ela não suporta, não, aqui eu não fico. Meu dente tá mole ou não tá? Tá não. Não vejo diferença nenhuma. Ah, é? Ela é a responsável pelas 2 cenas de sangue, à exceção do irmão que mata o gato, lembram, né? Mas o irmão, a cena de sangue em que ele mata o gato é uma cena de submissão à norma totalitária, como lembrou Lúcia. As 2 cenas de sangue dela são cenas de
irrupção da norma. Ela quebra a norma. Não, não quero. Eu quero ganhar aqui nessa competição, eu quero sair dessa casa. Eu posso. O desejo está claramente lá, já estabelecido, Anitta. E aí a gente, o saboroso, por assim dizer, da narrativa é o desejo salva a mais velha? Quem sabe? O desejo pode tê-la matado também, né? Mas também, por outro lado, vamos nós, humanistas interessados em psicanálise, dizer era o que é a única coisa que poderia tê-la salvado dessa norma da ordem absurdamente estabelecida, né? O desejo salva e o desejo mata. Faz as duas coisas. O negócio não é só desejar, é saber a medida, saber o jogo da regulação. A maldade, por assim dizer, no sentido moral mesmo, né? No sentido moral da palavra. A maldade do casal parental é não ensinar essa medida. Essa medida se ensina em função de... Aí vamos entrar com, digamos assim, o lado claro da lua, né? Em função do aspecto moral do superego, supereu. O superego tem, como que é Freud, uma função de base moral que sustenta ideais, sustenta valores. Os valores não são meus, auto-interessado em mim, não. Os valores são mantidos, sustentados em nome de uma transcendência que, no caso ético e político, é a dos sócios, é a do grande grupo. Minhas ações não dizem respeito só a mim, dizem respeito a todos. A minha vida afeta a vida de outras pessoas. O meu desejo tem que ser medido em função disso. O que é que o pai e a mãe mostravam? O desejo deles era a única coisa que interessava. Eles não podiam sair, quebrar a barreira desse desejo parental. E aí sim, a gente tem o paradoxo, tem todos esses problemas que eu acho que o filme sugere bem e a gente pode ligar pontinhas com a teoria de Laplace, né? Não era possível traduzir naquela família. Nada, porque não havia medida para o invisível, o encravado, se quiserem, né? O invisível, aquilo que, enfim, os adultos não admitiam dizer. Foi muito boa a sua ideia, né? Eu gostei. O desejo nasce ali. Mas interessante, né, Fernando, quando você aponta essa função tirânica, né, essa função tirânica do superego dos pais, né, que o imperativo é submetam-se a mim, né? E você marca essa, quando você fala do desejo se ensina, então, mas o superego tem uma função protetora também, né? Que isso eles não ensinaram, né? Isso não foi transmitido. E é muito emblemático essa coisa deles não terem nome, né? Não tem nenhum tipo de autonomia, só tem submissão, né? Só tem reprodução disso de aqui só eu penso, né? Só um pensa e os outros obedecem. O paradoxo, Heloísa, está em que quem pensa protege, alimenta. O pai que trazia comida do mundo protege na fantasia dos gatos, dos monstros mortíferos, etc, etc. E nesse sentido, agora eu vou fazer referência a um conceito. A fé nessa figura protetora tem uma função de agregação, enfim, de respeito a uma certa norma. O problema está na, enfim, na função narcísica com que essas normas são estabelecidas. Todas elas servem apenas ao desejo daquele pai. O superior também tem freudianamente falando, né, tem esse caráter de estruturação da moralidade. Isso aí a gente sabe, é Freud. O supereu como o herdeiro do complexo de Édipo, né? A clássica afirmação freudiana, que resulta dessas identificações com essas figuras parentais. Tem um aspecto estruturante importante, mas o lado persecutório dele, o lado sádico, o lado mais pulsional dele, esse é o que aparece, sobretudo
nessa narrativa, né, do filme. Eu penso que o lado sombrio do super-eu, aquele que não dá trégua, que não dá paz, que é justamente o lado que aparece na melancolia, né? Se a gente pensar, não há luto nesse filme, apenas uma melancolia. Aquela cena em que eles se despedem do suposto filho mais velho que teria morrido, né, enfim, se houve mesmo um filho mais velho, a gente não sabe. E se a mais velha, a filha mais velha morre ou não, a gente também não sabe. Quem sai entra no domínio do mistério, do enigma, porque a gente não sabe. Mas aquela cena é uma cena claramente que parece ser de luto, de despedida, mas que não serve para luto algum. Né? Eles, se vocês percebem, eles se comunicam com o morto do mesmo modo que se comunicavam antes. É engraçado isso, né? Quando antes se supunha que ele pudesse estar vivo, falavam com ele como se ele estivesse morto. Quando morto, falam com ele como se estivesse vivo. A metáfora do zumbi, lembra? O zumbi. O paradoxo. Então, sim, tem um lado importante, super-egóico a ser considerado, mas ele, nesse filme, parece mais próximo do sombrio, e isso que você apontou bem, né? Não há subjetividade nos mais jovens. Aliás, não há subjetividade em ninguém, a não ser Cristina. O curioso, sabe qual é? É que Cristina entra naquela casa muito mais por iniciativa do pai do que do filho. Percebem, né? Cristina entra naquela família para para semear a cisânia, como se diria na, 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 na metáfora aramaica, muito mais por iniciativa do pai, que pretendia tudo ordenar, do que do filho, que transa com qualquer um. Se é Cristina, se é a irmã, não importa. Até porque é bom lembrar, nas cenas de sexo heterossexual que aparece no filme, o sexo envolvendo penetração é extremamente mecânico. Não há qualquer tipo de fantasia revestindo as cenas sexuais. O que há é manipulação, excitação mecânicas e pronto. Acabou-se. Vocês devem lembrar da cena em que o irmão, usando a irmã, faz com que ela reproduza as cenas e os gestos de Cristina. Não importava se era Cristina, se era irmã, quem quer que fosse. O que importava era o gesto, tal como ele deveria ser feito. Lúcia. Alguém mais quer falar? Eu queria fazer uma pergunta para Fernando. Tudo bem? Tudo Claro, bem. Camilo. Claro que sim. Vamos lá. Prazerzão, Fernando, em lhe ver novamente. Eu sempre adoro suas aulas. Né? Estou Obrigado, fascinado realmente Camilo. por você. Sou Prazer um é meu fãzão também. seu. Eu Prazer queria, em assim, revê-lo. queria fazer assim, uma extrapolação, né, desse caráter ficcional do filme, né, ver essa questão de uma sublimação, né, das famílias unidas, das famílias que a gente vê assim na vida real, né, em que elas são muito unidas, vivem, moram todas juntas, todas estão dentro daquele círculo, no caso, e se evita a todo custo que uma se separe. A gente poderia fazer essa associação, assim, desse filme, lógico, né, sem esse caráter mais doentio, ou seja lá o que for. Também é uma obra ficcional, né? Como é que você vê isso aí dentro da realidade das famílias que são, digamos assim, unidas, né? Que são caracterizadas como muito afetuosas, que estão sempre juntas? Camilo, como eu estava dizendo e lhe atrapalhei, o prazer é meu de conversar com você. E eu gostei da sua associação, da intervenção que você fez agora, porque, de fato, a gente sabe que há
é um fio fino entre manter-se unido, os laços de solidariedade, de vínculo que permitem a circulação de libido entre os participantes de um grupo familiar e o se fechar nele, se fechar nisso. O que não só a literatura, mas enfim, a história e enfim, a história mostram é que, no caso a psicanálise também, é que uma endogamia que isola, que fecha, que aprisiona, ela é nociva. Né? A gente não vê Freud, digamos assim, condenando o incesto, de certa maneira, a partir de Sófocles, né? Em Édipo Rei, à toa. Né? É como se ele visse, e aí, é claro, aí temos os referenciais científicos, teóricos, eu diria até filosóficos de Freud. Ele visse na exogamia um ganho e na endogamia um prejuízo. O que importa para a gente é entender que o mais, digamos, significativo é o risco de que um vínculo muito fechado repita a lógica totalitária. A Lúcia lembrou muito bem, é mais do que autoritária, é totalitária, é onipotente, que vínculos fechados, curto-circuitados têm. O problema não está em ter vínculos estreitos, o problema é que esses vínculos estejam tão fechados, quando eles estão fechados, eles não permitem a circulação de outras, o estabelecimento de outras conexões, tá? Se a gente quiser fazer uma analogia com a noção de complexo, na teoria freudiana, a gente tem aí claramente núcleos isolados que ganham autonomia no processo de circulação libidinal da pulsão, se quiser, de tal forma que a realidade psíquica se sobrepõe à realidade. Eu estou usando o par freudiano, tá? A realidade psíquica se sobrepõe à realidade material, ou à realidade social, material, enfim. E aí a gente tem o quê? O delírio, a gente tem a alucinação, a gente tem já o funcionamento psicopatológico. Então, sim, em grupos familiares muito fechados, aí a gente tem mais de um suporte literário para fazer referência, o próprio Édipo Rei. Vocês sabem que em Édipo tenta escapar uma maldição de um vínculo, uma maldição que o aprisiona, não só a ele, mas ao pai dele, que tenta matar o filho, manda matarem o filho para tentar escapar a essa maldição que os aprisiona, os fecha em si mesmos. Mas eu estou tentando me lembrar e vocês podem me ajudar, tá? De outros filmes em que filmes só não, textos, em que os vínculos familiares, em nome, seja de uma endogamia, seja de uma linhagem, a morte advém. Vamos pensar na tragédia shakespeariana Romeu e Julieta. O que é que a gente tem em Romeu e Julieta? Dois jovens de grupos endogâmicos ou muito fechados que tentam se aproximar. A aproximação é interditada, eles terminam se matando. A morte vem como consequência. Por quê? Porque eles não podem se misturar, não pode haver abertura e circulação para o novo. O novo é associado ao mortífero por esses grupos familiares muito fechados. O problema que a história mostra é que esses grupos muito fechados também terminam por morrer. Eles são autofágicos, é o que a horda primitiva mostra. Se a gente pensar em Totem Tabu na proposta freudiana, na hipótese antropológico-sociológica freudiana, a gente tem uma grande família, só uma família. É uma horda, a horda é uma família. Um homem, as mulheres e os seus filhos. É uma família fechada. O que é que acontece? O pai é morto. E o grupo se abre. Se interdita a endogamia e se abre para a exogamia. Há muito mais circulação. Se a gente pensar nisso como analogia entre, por exemplo, os sistemas de associação e dissociação, Freud vai pensar nisso quando ele vai falar no projeto de uma psicologia científica
nas conexões entre os neurônios, né? Quando você tem conexões muito fechadas, a libido fica, entre aspas, aprisionada, curto-circuitada ali. E aí você tem um sintoma. Quando a libido flui, por assim dizer, circula mais livremente, você tem o dito funcionamento normal, menos tensão, menos excesso, mais distribuição de energia, mais equilíbrio. Estou botando aspas em tudo que eu estou falando, que eu estou partindo de um modelo que é analógico, modelo freudiano. A gente pode pensar da mesma forma em relação às famílias. Enfim, tem um filme que não fala de família, mas fala de grupos muito fechados, que é O Estranho que Nós Amamos. Não sei se você já viu. Tem duas versões, a de 70 e a de 2000 e qualquer coisa. Vale a pena. O mote é o seguinte, eu não vou dizer mais nada além do mote. Um homem estranho... Estamos nos Estados Unidos na Guerra da Secessão. No fim da Guerra da Secessão. Um homem estranho, ferido, chega a um orfanato de jovens, de meninas. Ele chega ferido, quase morrendo. Daí por diante, assista ao filme. O Estranho que Nós Amamos. Acho muito interessante. Aí você tem um totalitarismo, digamos assim, com sabor. Vou parecer. O que eu vou dizer agora é arriscado, né? Com sabor feminino. Tá? Claro, com o que mulheres no século XIX nos Estados Unidos podiam fazer de si mesmos e da relação com os homens. Vale a pena. O Estranho que Nós Amamos. Tentar me lembrar de outro filme. Bom, Rafael já fez referência a Shakespeare, ao Estranho que Nós Amamos. Então, minha mente agora não está me lembrando, não está me ajudando demais, a mais nada. Mas, sim, o que você falou é muito importante. Daí que, vou dizer mais uma besteira, tá? Para terminar, porque já são quase 9h10. Daí que todas as passagens, as aberturas para passagens amorosas sejam momentos sensíveis nas famílias, mesmo as mais abertas. O que é que eu estou querendo dizer? O exemplo, quando o filho ou a filha se apaixona por alguém e traz esse alguém, não é nem sair de casa para casar, é traz essa pessoa para o seio da família. Traz essa pessoa. Eu vou fazer referência a mulheres que eu vou fazer da posição. As sogras, há mulheres que se tornam sogras muito difíceis. Há homens que se tornam sogros muito difíceis. Tá? Enfim. Ao mesmo tempo em que há mulheres que se tornam verdadeiras mães da mulher ou do homem, de quem quer que seja desse grupo, né? Que adotam, que assimilam, que incorporam. Ou seja, há padrões diferentes de abertura ou de fechamento em relação à chegada do entre aspas, de novo, agregado, né? Daquele que vem... e aí a gente pode pensar nas famílias clássicas, aquelas que têm que sustentar uma linhagem. Quem viesse... E daí a importância, aí vamos de novo para o patriarcado, a importância de que o nome do pai fosse mantido. Né? E aí o filho tinha que ser homem para isso. A filha, quando casava, perdia o nome do pai e assimilava o nome do outro. Né? E o filho não sustentava o nome do pai. Então, essas organizações familiares que você evocou muito bem, falam desse maior ou menor grau de abertura, de flexibilidade para receber o novo. Tem um livro, né, o Conto de Aia, né, que fala disso aí, de uma sociedade também totalitária, que as mulheres estão lá só com objetos para procriação. Fantástico o livro. Tem uma série também, mas parece que a série muda um pouquinho, que está no livro. Mas fala disso. Também o outro filme, aquele que eu não estou lembrado do nome, que as mulheres vivem em uma comunidade, é uma seita, uma comunidade aqui na América, parece que é até uma história real, e que a seita parece que é uma seita alemã, e que as mulheres não podem aprender a ler, não podem estudar, só os homens é que podem estudar, e as mulheres são
violentadas à noite, são estupradas pelos homens e falam que eram sonhos delas, elas tinham sonhado, que não era estupro, até que elas conseguem, né, sair dessa situação. Esqueci o nome, alguém lembra? Assim, eu só estou me lembrando dos Amish, né, que são aqueles americanos que vivem, né, no caso dos Estados Unidos, e ainda tem aqui na Bolívia, no Paraguai, ainda tem esse grupo endogâmico, né, que eles não vivem como no século XVIII, aquela questão toda, e só ficam entre si, né? É bem isso mesmo. E quando alguém... Eu vi já um documentário de que um desses Amish novos, né, assim, garotos, né, assim, da juventude, que saiu, mas é um desastre terrível, né? E isso a gente vê tudo muito bem na comunidade judia também, né? Você, quando é excomungado da comunidade judia também, né? Tem toda essa história, né? Acho que a gente encerra por aqui, não é, Fernanda? Sim, mas eu queria... A fala de Sim. Camila me fez lembrar o nome de outro filme maravilhoso. Falou da comunidade judia e da excomunhão, né, Camilo? E do quanto as famílias fechadas podem ser nocivas. O filme se chama Desobediência. Já viram? Vale a pena. Sugiro para a STP discutir. Eu vi. Sugiro, Heloísa, pois sugiro que você comente Desobediência. Vale a Ou pena. não. Tá bom, vou Vale a pensar. pena, vale a pena. O Pessoal, último muito dia. obrigado. Diga, Heloísa. Obrigada. Fala, Heloísa, fala. Eu ia brincar, dizer para a Lúcia, né? Falei, o último desafio que Fernando me fez, eu aceitei e vou falar amanhã. Esse eu vou pensar, tá bom? Tô doida para ouvir amanhã. Tudo certo, Heloísa. Amanhã a gente se encontra. Eu quero agradecer a vocês pelo convite, tá? Foi muito bom pensar o filme, voltar a fazer essas conexões com essas ideias de La Planche. Eu espero que tenha sido estimulante para vocês. Muito bom. Muito obrigada. Como sempre, né, Fernando? Excelente. Sim, foi muito boa, Fernando. Então, a gente Muito encerra bom. aqui o cinema desse ano. A gente retorna em março. Então, boas festas para todo mundo e até março, né? Aproveitem as festas, pessoal. Bom descanso e até mesmo. março. Até, boa noite. Vamos ver, Lúcia, se eu serei obediente.